João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados, é convidado do Jornal 2. Muito boa noite, obrigada pela disponibilidade. A expressão do Presidente não parece afastar todas as dúvidas legais. Diz Marcelo Rebelo de Sousa que a nova lei corresponde minimamente ao essencial das dúvidas constitucionais. Qual é a sua leitura? Eu creio que o Sr. Presidente quererá expressar a sua preocupação relativamente, essencialmente, à questão da família e do reagrupamento familiar. Mas como entendeu que as alterações feitas já correspondiam minimamente ao que o Tribunal Constitucional pretendia, penso que foi essa a razão pela qual ele entendeu promulgar sem pedir nova verificação da constitucionalidade. Acho que é isto que está em causa e as Mas dúvidas é que ele esse também coloca... o seu entendimento jurídico? Eu diria que nós estamos num campo muito complicado de definir uma posição, porque o jurídico aqui levanta-nos a questão de saber se, perante um país que, de facto, neste momento tem um problema grave em matéria de imigração, o que é que significa e o que é que se deve fazer relativamente à mesma imigração. Mas, no entanto, as alterações foram feitas e eu diria que, do que se mantém neste momento, o que me causa maior apreensão enquanto bastonário da Ordem dos Advogados tem a ver com a questão do recurso ao tribunal e da necessidade de ponderação nesse recurso. Já iremos a essa questão, Sr. Doutor, se me permite. Deixe-me só Claro. perceber o seu raciocínio relativamente a uma das medidas que pode ser mais controversa de um plano jurídico, que tem a ver com a discriminação positiva dos imigrantes altamente qualificados e dos portadores de visto gold. Do seu ponto de vista, é constitucional fazer esta discriminação? O Tribunal Constitucional entendeu, na verificação que fez, considerar constitucional essa alteração porque entendeu que a inconstitucionalidade não existia porque não haveria violação do princípio da igualdade, que era o que estava em causa e que muito bem referiu. No fundo, o que é que o Tribunal Constitucional entendeu? Que como havia uma fundamentação objetiva para essa, diria eu, violação do princípio da igualdade, e aqui coloco entre aspas, que não se justificava qualquer juízo de inconstitucionalidade. No fundo, o que é que o Tribunal disse? Foi uma decisão política do Governo. O Governo definiu que a política migratória, neste momento, deve privilegiar os Golden Visa e os trabalhadores altamente qualificados, e o Tribunal Constitucional entendeu que isso não violaria o princípio da igualdade. É óbvio que eu tenho dúvidas sobre isso, porque é evidente que o que se verifica é uma distinção entre, digamos, os imigrantes dos Golden Visa e dos trabalhadores altamente qualificados relativamente aos outros. Podemos até falar, diria eu, numa via verde para uns e numa via, eu diria, lenta para os outros. Eu tenho algumas dúvidas sobre esta matéria, vou ser muito franco, porque, de facto, há uma distinção entre dois tipos de imigrantes. O Tribunal Constitucional entendeu que, por causa da política migratória, objetivamente justificada, era uma opção política, naturalmente respeito, claro. E havendo uma dúvida, por ténue que seja, sobre o respeito da Constituição, deve um diploma ser promulgado? Ou seja, o argumento de que foi aprovado por 70% do Parlamento é suficiente? Esse argumento, para mim, é muito perigoso. Porquê? Porque estarmos a fazer depender, por exemplo, a observância de uma Constituição, de direitos fundamentais, da existência ou não de uma maioria, não me parece que seja razoável, porque nós sabemos muito bem que, por vezes, as maiorias nem sempre tomam as melhores decisões. Não é porque uma maioria entende, por exemplo, que determinada lei deve ir num determinado sentido que automaticamente essa lei deve ser aplicada num país. Imagino que de repente há uma maioria para aplicar a pena de morte ou reintroduzir a pena de morte em Portugal. Se for uma maioria de 70%, 80%, vamos aceitar o regresso da pena de morte, por exemplo? A questão é esta. Não é o argumento da maioria que me convence, bem pelo contrário. É claro que essa maioria poderia sempre ultrapassar, mas não nos podemos esquecer que, não obstante esta decisão do Sr. Presidente da República, nada impede que, no futuro, a questão da constitucionalidade não volte a ser levantada nos tribunais comuns. Portanto,
Em teoria, os imigrantes podem recorrer à AIMA, mas o juiz pode dizer que a AIMA não tem recursos suficientes para dirimir a questão. Como a AIMA tem milhares de processos pendentes, o imigrante, com base nesta nova lei de estrangeiros, fica na prática sem defesa? Tudo vai depender da forma como os tribunais administrativos vierem interpretar esta norma. No fundo, temos que ser honestos. Mais de 130 mil processos são ingeríveis por qualquer tribunal. E o que nós verificamos neste momento é que já estamos com grandes dificuldades na tramitação do processo. O que é que me preocupa essencialmente é que o recurso a tribunal não pode ser limitado. Os tribunais é que têm que ter uma resposta mais rápida e o Estado tem que lhes dar esses meios. E objetivamente esta lei limita esse recurso ao tribunal? Poderá limitar o recurso ao tribunal se os tribunais administrativos assim o entenderem. Claro que sim, é óbvio que sim. Se o tribunal disser não aceitamos esta intimação porque vai causar um prejuízo ou que, deixe-me ver, comprometer gravemente o exercício dos direitos, liberdades e garantias, ou existir aqui alguma situação que, de facto, o tribunal diga a AIMA não tem capacidade de resposta, o que é que vai acontecer? Recusar diligências, recusar ações, recusar intimações. Isso parece-me claramente perigoso, porque eu não posso aceitar que o recurso a um tribunal possa ser limitado por uma lei desta forma. Agora, eu acredito que os tribunais terão a ponderação necessária, como sempre tiveram, para que isso não venha a acontecer. Agora, se me diz, imaginemos que chegamos a uma situação em que há ordens de expulsão do país, as pessoas impugnam as ordens de expulsão, o que é que vai acontecer? Para essas ordens de expulsão serem cumpridas, vamos fazer o quê? Vai haver ou não vai haver a possibilidade de recurso a tribunal? É isto que temos que colocar em cima da mesa, porque, imagine, há claramente trabalhadores em situação ilegal, mas também há trabalhadores que não estão em situação ilegal e por atrasos da AIMA, atrasos do Estado português, podem agora ver-se compelidos a não poder recorrer a tribunal. Espero que isso não aconteça, muito sinceramente. João Massano, muito obrigada pela partilha desta análise e pelas questões que suscitou. Uma boa noite e obrigada. Muito boa noite, obrigado.